O bom pastor buscou-me lá longe do redil, e com amor achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e disse: vós, amante, acheste, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Aleluia. Assim, ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Hoje é dia dos pastores, do pastor, né? Dos pastores. Quero desejar a todos os pastores, pastoras, um feliz dia. Já estamos à noite, mas mesmo assim eu quero desejar a todos aqueles que faz a obra do Senhor, cuida do ministério que o Senhor colocou na mão dele, confiando nos... Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então hoje é dia do pastor. Meus parabéns para todos os pastores e pastoras.
Em nome de Jesus. Aleluia. Manso pastor já no mundo viveu, e ele é meu, nos dando a vida por nós padeceu, e ele é meu. Graça tão vasta não posso sondar, mas ele é meu. Sou perdoado, já posso cantar que ele é meu. Cristo é meu. Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer: Jesus é meu. Há um amigo de amor sem igual, e ele é meu. Sempre o mais forte, mais firme e leal, mas ele é meu. Pai do Senhor, Celi. Sou tão indigno de ser um dos seus, mas ele é meu. Vou seu amor desfrutar lá no céu, pois ele é meu. Cristo é meu. Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer: Jesus é meu. Ele mandou-nos o Consolador, também é meu. Cheio de graça, de paz, de amor, e tudo é meu. Nada me nega dos seus ricos dons, pois tudo é meu. Grandes tesouros tão puros e bons são todos meus. Cristo é meu. Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer: Jesus é meu. Aleluia. Manso pastor, já no mundo viveu. Ele é meu. Glória a Deus, nos dando graça, nos dando a vida por nós padeceu. É o pastor Jesus Cristo. Hoje é comemorado o dia do pastor, mas nós adoramos, invocamos o nome do Senhor todos os dias, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Jesus é o bom pastor. João 10. Quando ele diz que na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome e as suas ovelhas e as traz para fora. Aleluias. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Que maravilha, né?
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós, ele é o único pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenários, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, aleluia, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado de ovelha. Mercenário só quer comer a lã da ovelha. Ele não quer cuidar da ovelha. Ele quer destruir as ovelhas. Aleluia. E a Bíblia diz que eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quem conhece a voz do Senhor não entra na conversa de mercenário nenhum. Aleluia. Não entra. Não se deixa se confundir e nem se atrapalhar. Ainda, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É o único. O único que deu a vida por nós foi Ele, Jesus Cristo. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus, porque, aleluia, porque ainda tem muitas vidas para conhecer esse Deus único e verdadeiro que nós servimos. E ele diz aqui, ó, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Aqui é Jesus falando, ensinando. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessa palavra. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, por que ouvis? E dizia os outros, esta palavra não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir o olho do cego? Não pode, de maneira nenhuma. Um cego não pode guiar outro cego. E nem tampouco demônio expulsar demônio de demônio. Não pode, de maneira nenhuma. Aleluia. Mas nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, que
Ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele deu a vida por nós. Por nós. O Salmo 44, o Salmo 44, diz que a palavra de Deus fala que o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. O Salmo 44. E ele diz que, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais não têm contado os feitos que realizaste em seus dias no tempo de antiguidade. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que levantam contra nós. Contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, porque só quem salva é Jesus. Ele é o único que salva. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, confundiste os que nos aborrecia. Em Deus, nos gloriamos todos os dias e louvamos o teu nome eternamente. Eternamente. Aleluia. E aqui, a Bíblia diz que, aí no verso 2, a senhora Leonora, aí no verso, o Salmo 44, do verso 22, diz assim: sim, por amor de ti, somos mortos, todo dia somos reputados como ovelha para o matadouro. O matadouro. Aqui eu vou falar um pouco hoje da natureza da ovelha. Eu li lá em João 10, quando Jesus disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem é as suas ovelhas. Sabe quem é aquela que é mais braba, quem é aquela mais calma. Ele conhece. Ele conhece. E a Bíblia diz aqui, no Salmo 44, no verso 2 que eu li, que diz que por amor de ti, por amor do Senhor, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Por quê? Passamos por afronta, passamos por aflição, somos, às vezes, caluniados, apedrejados, muitas coisas passamos por amor à palavra de Deus. E aqui diz que ovelha é um animal mencionado com frequência na Bíblia. Na Bíblia. Esta palavra aparece cerca de 253 vezes. No texto sagrado, em muitos deles, refere-se à pessoa que aceita a Deus como pastor. Como pastor. Como a ovelha seria um símbolo perfeito da pessoa que o conhece e lhe serve. Ele serve. Deus a criou com características singulares, as quais
nos oferece muitas e preciosas lições. Então, nós vamos agora vamos ver algumas lições que nós aprendemos, né, com essa palavra. Com essa palavra. Que diz que a ovelha é um animal dócil e não oferece reação. Ela não oferece reação quando é apanhada por alguém. Ela se entrega facilmente. Esta é a razão pela qual Deus põe seus ministros na igreja, a fim de cuidarem de suas ovelhas que são cheias de fragilidade. Fragilidade. Por isso que nem todos são aptos, são capacitados para conduzir um rebanho. Para conduzir um rebanho. Porque a chamada de um pastor é coisa séria mesmo. É para cuidar das ovelhas, é para estar sempre preocupado com as ovelhas, para saber se a ovelha está bem. Quando ela falta à igreja, ele se preocupar em procurar ver por que a ovelha não está indo. Então, por isso que Deus, ele põe seus ministros na igreja. Na igreja, né? A fim de cuidar das suas ovelhas, que são cheias de fragilidade. Fragilidade. A ovelha nunca é dada a agressões. O verdadeiro crente tem a marca da mansidão aprendida com Jesus. Em Mateus 11, nós vamos ler Mateus 11, que diz a palavra do Senhor, 11, 28, que diz assim: vinde é um versículo bastante conhecido, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. A palavra do Senhor, que diz, né? Quando ele diz que a marca da mansidão aprendida, a marca da mansidão aprendida com Jesus, nesses versículos. Quando o crente vê sua mansidão reduzir-se no dia a dia, ele precisa imediatamente pedir socorro do bom pastor, pois uma de suas principais características tende a desaparecer, né? A ovelha não possui senso próprio, ela não possui senso próprio de direção
e nem se defende por si mesmo dos ataques dos lobos e outros inimigos, pelo que pode extraviar-se do rebanho com extrema facilidade. Por isso que Jesus considera a ovelha cheia de fragilidade. Ele considera cheia de fragilidade. Sempre necessita ser conduzida em virtude disto, os falsos pastores mercenários estão sempre rodeando as ovelhas do Senhor, procurando atraí-las a si e desviá-las do bom caminho. Do bom caminho. Aí, lá em Jeremias 5, a palavra de Deus, ela diz para nós que 5:16-17 diz assim, olha: aljavas é como uma sepultura aberta, e todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão que havia de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vide, a tua figueira, a tua cidade forte, em que confiavas, abatê-lo a espada. Jeremias. Por isso que o Senhor fala aqui na sua palavra que, em Jeremias 5:16, aí fala dos falsos pastores e dos mercenários que estão sempre rodeando as ovelhas do Senhor, procurando atraí-las, né? E assim desviá-la do bom caminho, com as conversas, as falsas conversas, com as mentiras. Então, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Aí, lá em Mateus 7,15, a palavra do Senhor, ela continua falando com a gente. Mateus 7,15. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Bem-aventurado, porventura, colhe-se uva de espinheiro ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma advertência, um ensinamento que Jesus ele deu para nós, deixou para nós, quando fala dos falsos profetas. Aí ele diz que não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar frutos bons. Há uma separação. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos
os conhecerei. Pelos frutos, a gente conhece. Agora, aqueles que a gente não conhece, que vêm como lobos, como disse a palavra do Senhor, para nós acauteláveis, chamando a atenção, acauteláveis, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, vem com aparência boa, dando uma de bonzinho até, às vezes, mas na verdade não é. É um falso profeta. E Jesus, ele nos adverte sobre isso. Aí que ele diz que a ovelha depende do pastor em tudo, principalmente para obter alimento, água e descanso. Ela é incapaz de prover suas próprias subsistências. Lá no Salmo 23, quando, no Salmo 23, no verso 2, quando diz que, o 2, aí ele diz, deitar-me fazem verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então aqui, ontem me ligou uma mulher, ela me pedindo comida, pedindo dinheiro e comida, dizendo que estava com fome, que ela não tinha comida para comer na casa dela. E eu perguntei onde é que ela morava, ela falou onde é que ela morava, a cidade que ela morava. E ela disse para mim que ela era de uma igreja aí, uma igreja tal, e que ela foi falar lá com o pastor para dar comida para ela comer com os filhos dela, que o marido dela tinha morrido, ela não tinha nada, não tinha pensão, não tinha nada. E o pastor virou para ela, assim, ela me dizendo pelo telefone, que ia orar por ela, como que a oração fosse matar a fome dela. Aqui a Bíblia, a palavra está dizendo que a ovelha depende do pastor em tudo, principalmente para obter alimento, água e descanso. Eu aconselhei ela, eu disse, você procure outra igreja. Aí perto da sua casa não tem outra igreja? Recorre a outros pastores, outro pastor, outra igreja, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Com uma cesta básica, que a igreja ajuda, eu sei que a igreja ajuda. Eu sei que tem igreja que ajuda, quando as pessoas precisam. Ela se desdobra para ajudar. Ela procura ajudar. Eu tiro pela minha igreja que eu congrego. Que eles lá ajudam, quando as pessoas precisam, ele ajuda. Nessa parte de alimento, eles ajudam mesmo. Ela se faz qualquer coisa lá e busca ajuda. A minha igreja ajuda. Ajuda. Se alguém falar que ela não ajuda, é mentiroso, porque ela ajuda. A minha dirigente lá ajuda. Só é falar com ela. E essa moça, eu falei com ela. Eu falei com ela que ela fosse procurar outra igreja para pedir ajuda, para não ficar com fome com seus filhinhos. Ela ainda me mostrou, ainda me mandou as fotos dos filhinhos dela. E ela disse que ela estava decepcionada, que ela foi lá pedir ao pastor lá dela lá, que estava com fome, que queria comer. Ele simplesmente disse para ela que ia ajudar ela em oração, que ia orar. Como que a oração fosse encher a barriga daquelas crianças. E aqui diz que
as ovelhas, ela depende do pastor em tudo, porque se ela vai o pastor, ele tem como procurar ajudá-la. Se ele não tiver, ele vai ligar para alguém, ele vai pedir alguém, para alguém socorrer aquela ovelha. Agora, esse que disse para ela que ia ajudar ela em oração, não se comportou como um bom pastor. E eu depois vou até entrar lá no Messene com ela para perguntar para ela se ela procurou outra igreja para ajudar ela. Porque se fosse aqui no Rio de Janeiro, eu ajudaria ela, eu mandava ela vir na minha casa pegar qualquer coisa, mas não é no Rio, é fora do Rio de Janeiro. Então, aqui diz que a ovelha, ela depende do pastor em tudo, principalmente para obter alimento, água e descanso. Ela é incapaz de prover suas próprias substâncias, porque tem certos casos que a pessoa precisa que alguém faça por ela alguma coisa. Por isso que fala aqui que Deus põe seus ministros na igreja a fim de cuidarem de suas ovelhas. Então, tem que cuidar. Se está precisando, tem que cuidar. Tem que fazer alguma coisa. E diz mais ainda, a ovelha conhece a voz de seu pastor. Conta-se que, durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados turcos, certo dia, tentaram roubar um rebanho de ovelhas de uma colina nas proximidades de Jerusalém. O pastor, que na ocasião estava dormindo, vendo seu rebanho abandonar o aprisco e sem condições de retomá-lo pela força, começou a chamar as ovelhas seguidamente. Elas ouviram a sua voz, e retornaram ao aprisco. Os soldados não puderam impedir as ovelhas de retornar por causa do impacto da voz do seu pastor. Nós somos ovelha e nós conhecemos a voz do nosso pastor. E precisamos, a cada dia, aprender mais e mais a conhecer a voz do nosso pastor. Porque como se caminha o mundo, as advertências que Jesus vem dando, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E eu conheço muita história, de gente assim. Conheço muita mesma, pessoas se dizendo profeta, mas numa pidança terrível, acabando com tudo que o outro tem. Eu conheço muitas histórias de pessoas assim, como a Bíblia está falando aqui. Acautelai-vos,
porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobo devorador. Experiências vivas sobre isso também tenho. E conhecimento. E já andei muito com gente assim, desse tipo de gente. Que eu pensava que era uma coisa e era outra. Há muitos tempos atrás. Então, a gente vai, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo e vai caminhando com Jesus e vai prosseguindo, vai ficando de olho aberto, né? Porque da palavra que Deus ensina para nós. Aqui diz que as ovelhas de retornar por causa do impacto da voz do seu pastor e aqueles homens não puderam levar as ovelhas, porque o seu pastor, ele se despertou e começou a chamar, e todas voltaram para o aprisco. A ovelha produz lã. Ela produz lã. Cada crente deve esforçar-se por produzir algo para Deus. A ovelha, que é o animal, ela produz lã. E nós que somos cristãos, e como ovelha seria um símbolo perfeito da pessoa que conhece e lhe serve, né? Deus nos criou, e o Senhor Jesus, ele nos deu esse nome de ovelha, e ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! E ela diz que a ovelha, ela produz a lã, e cada crente que somos nós, esforçar-se por produzir algo para Deus. O que é que nós podemos produzir para Deus? Fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus, porque o propósito de Deus é ganhar almas, é as almas. Deve contribuir com seus dízimos e ofertas, deve procurar por todos os meios ser útil no reino de Deus, porque você ser dizimista, ser ofertante da obra de Deus, você está contribuindo com a obra de Deus, né? E Lucas 3:8, ela diz assim, a palavra de Deus, Lucas 3:8. Lucas 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo. Aqui foi quando a pregação de João, quando estava pregando, que ele disse: todo vale se encherão e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras,
que vos ensinou a fugir da ira que está para vir. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos pai Abraão, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filhos e Abraão. E também já estão postos o machado, a raiz da árvore. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui foi João. João pregando arrependimento para aquele povo que viesse se arrepender. Aleluia. Então, aqui, quando diz que devemos procurar por todos os meios ser útil ao reino de Deus. As ovelhas possuem maior valor comercial, que os cabritos. As ovelhas, elas são mais valorosas que os cabritos. Os cabritos são irrequietos. Come tudo que encontra pela frente. As relvas dos campos, os arbustos, devasta tudo. São destruidores e teimosos os arbustos. Os cabritos. Eles jamais simbolizam os fiéis filhos de Deus. Os cabritos. Você vê a diferença, a natureza da ovelha, a diferença da ovelha para o cabrito. Uma grande diferença. E nós somos pessoas privilegiadas por Deus, porque somos reconhecidas pelo Senhor, quando Ele diz que Ele dá vida. Ele dá vida pela sua ovelha. Jesus é o bom pastor. E nós temos esse bom pastor que é Jesus Cristo. Ele nos guia, Ele nos orienta. Então, como hoje é comemorado o dia do pastor, eu busquei uma palavra que viesse se enquadrar com a ovelha e com o pastor. Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão, salteador. Então, vamos continuar crendo e confiando nesse pastor, que é o nosso amado Jesus Cristo. Que Deus nos dê uma noite de paz, abençoada, que nós venhamos ser ovelhas mesmo, que nós somos ovelhas queridas, amadas por Deus, porque Ele nos amou, Ele morreu na cruz por mim, por você. Jesus, Ele é o fiel pastor das nossas vidas. Aleluia. E vamos também amar os nossos pastores aqui na terra, né? Que o Senhor colocou como um ministro para que nós, aleluia, seja
guiada por eles, orientada por eles, porque Deus colocou eles para, quando nós precisar de um conselho amigo, uma orientação, então nós procuramos o nosso pastor, que Jesus colocou, o pastor homem aqui na terra, a igreja que nós congregamos, a igreja que você congrega, o seu dirigente, vamos respeitá-lo, amar, vamos amá-lo, eles, como o Senhor colocou lá para cuidar da igreja que nós somos, que a igreja somos nós, né? Obedecer às suas ordens, não é isso? Então, precisamos estar unida com os nossos pastores, nosso dirigente, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus. Precisamos. Aqueles que são intercessores, tem aqueles que já têm um dom de evangelizar, já tem aqueles que têm um dom de organizar, né? Organizar dentro da igreja, organizar as festividades. Então, cooperando com o nosso pastor, fazendo a obra de Deus, sem nenhuma distinção, não deixando nenhuma raiz de rebeldia entrar dentro de nós, e nós prosseguindo na obra de Deus, crendo no nosso verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, e o pastor na terra que ficou colocado para que a gente venha se orientar com eles e obedecer a eles, seguir as suas ordens, né? As suas ordens. Então, nós precisamos ser ovelhas obedientes, né? Então, nós vamos, nesta noite, orar, e que Deus abençoe cada pastor, que ele venha sempre olhar pelas suas ovelhas, defender as suas ovelhas dos lobos, porque tem muito lobo por aí, tem muito lobo querendo comer as ovelhas de Jesus Cristo. Mas nós temos um Deus para nos guardar, para nos guiar, para nos orientar, que nós possamos cada dia procurar se firmar na rocha, que é Jesus Cristo. Precisamos estar com as nossas vidas ligada com Deus, porque Jesus diz na sua palavra, todos aqueles que vierem a mim, ele de maneira nenhuma ele vai nos lançar fora. Ele conhece o erro de cada um, ele conhece a falha de cada um, ele conhece a natureza de cada um, ele conhece a personalidade de cada um, mas ele não nos abandona, ele não nos deixa só, ele sempre está conosco. Aleluia. Ele sempre está ao nosso lado, nos livrando, cortando os laços, né? Cortando os laços, nos dando livramento. Quando a gente quiser passar em algum lugar que não é do agrado de Deus, ele já vai nos desviando, não é isso? Então, a coisa maravilhosa é servir a Deus, é estar no caminho do Senhor,
Aqui tem uma palavra para a gente orar, que diz assim, ó, encontrando tempo para orar a noite toda. É Lucas 6:12. Lucas 6:12 diz que Jesus, aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, Jesus, né? Às vezes nós nos deparamos, com desafios e decisões tão importantes que o caminho sensato é nós dedicarmos a extensão e a intenções períodos de oração. Período de oração. Os desafios e as decisões, elas nos fazem nós se dedicarmos mais à oração. Buscar a Deus em oração. Em oração. Jesus acaba de maravilhar as pessoas religiosas à sua volta. Curando no sábado para demonstrar a sua soberania sobre sábado. A sua vida rapidamente passa a correr perigo, porque ele estava fazendo curas no sábado. E aqueles fariseus, eles não aceitavam aquilo. Eles não aceitavam. Então, aqui diz que a sua vida rapidamente passa a correr perigo. Quando os seus críticos, são os críticos, aqueles que criticam, começa a tramar contra ele, contra Jesus, ele sabendo que tem pouco tempo na terra para cumprir a vontade do seu Pai, ele se isola. Diz que e aconteceu que naquele dias subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. A Deus. Aí diz que quando nós nos deparamos com desafios, decisões tão importantes, o que é que a gente faz? A gente começa a orar. Começa a buscar a Deus. Quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar. Por quê? Você está ali buscando a Deus na sua intensidade de Deus rapidamente mandar a resposta da sua oração. Jesus, ele passou a noite toda orando porque ele sabia que ele estava correndo perigo e ele precisava cumprir aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer na terra. Na terra. Depois, então, ele se isola e ora durante a noite toda, pedindo orientação. Orientação. Quando você e eu nos deparamos com desafio e decisões tão importantes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar, pedindo o quê?
a orientação de Deus. Que decisão deve tomar? Que decisão você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você não pode, de maneira nenhuma, tomar a atitude por você próprio. Porque você tem um Deus que é um conselheiro seu, é teu ajudador, é teu orientador, e ele vai te orientar, ele vai te dizer o que você vai fazer. Então, recorremos a Deus, porque Deus, ele vai nos dar a resposta daquilo que eu e você está pedindo. Ou cedo ou mais tarde, ele vai lhe dizer qualquer coisa. E Jesus, você vê, ele passou a noite toda orando, pedindo orientação ao Pai dele. Nós também fazemos a mesma coisa. Pedimos orientação ao nosso Pai, o nosso amigo Jesus Cristo. Depois desse período de oração, concentrada e com os olhos abertos, ele volta com um plano. Jesus, ele volta com um plano. Uma lista específica dos homens que Deus havia escolhido para transmitir as boas novas de salvação em lugares distantes, que foram os seus, as eleição dos 12 discípulos. As eleição dos 12 discípulos. Que ele diz aqui, quando já era dia, ele chamou a si seus discípulos, escolheu 12 deles, que também deu o nome de apóstolo, Simão, a qual também chamou Pedro, André, seu irmão Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Você vê, Jesus sabia que o tempo dele estava acabando na terra e ele tinha que cumprir as ordens do Pai. E o que é que ele fez? Ele passou a noite toda lá orando, e quando ele desceu, ele já veio já com a decisão, com a tarefa para distribuir para aqueles discípulos. Foi Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, aí é que diz que descendo ele parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e Sidom. Aí a Bíblia aqui diz que ele, uma lista específica dos homens que Deus havia escolhido. Você vê, olha, preste bem atenção. Nem todo mundo está apto para fazer a obra de Deus. Tem coisas que são específicas. Por exemplo, como eu já falei aqui. Já falei sobre a ovelha e pastor. O pastor, ele foi escolhido como ministro de Deus para cuidar das ovelhas. É uma tarefa específica. É uma tarefa árdua. É uma responsabilidade muito grande ser um pastor. Então, são tarefas específicas. Você vê, Jesus, ele subiu para o monte, passou a noite toda orando, pedindo orientação a Deus. E Deus disse o que para ele? Vá lá, porque esses são os escolhidos que você vai enviar para pregar a boas novas. Foram eles. Foram esses homens. Uma lista específica dos homens que Deus havia escolhido para transmitir as boas novas
da salvação a lugares distantes. Por isso que hoje nós vemos aí pessoas que pregam, viajam para longe para pregar o evangelho, porque são obras específicas. Se você tem uma obra específica na sua vida, zela dela, cuida dela. Se você não tem, interceda por aqueles que têm. Por aqueles que têm. Porque é uma responsabilidade muito grande fazer a obra de Deus. E tem que, quem faz a obra de Deus com cuidado, pisando nos trilhos para não sair dele, porque com Deus não se brinca, eu estou sempre falando isso aqui, com Deus não se brinca, as coisas de Deus é coisa séria, Deus é sério, o Senhor é sério, tem que levar a obra de Deus com sinceridade. Quem não faz a obra de Deus com sinceridade, Deus tira a máscara fora, ou cedo ou tarde Deus arranca. Então, as coisas de Deus é séria. E ele veio, escolheu esses homens para fazer a obra de Deus. E você vê que você vai lá para Tiago, para Atos, você vê Pedro, Tiago, dando continuidade a esta obra, aquela obra de Pedro, quando ele mais João, quando eles iam para orar, era 3 horas da tarde, eles iam orar, iam subir para o templo para orar. E fez aquele, Deus usou ele, aquele milagre com aquele paralítico que já estava ali há muitos anos. Então a obra continuou. E a obra continua. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, fazendo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Não despreze as coisas que Deus lhe deu para você fazer. Eu tenho um hino que eu sempre canto ele aqui, quando diz que não brinque com Deus, cuidado com os dons que ele lhe deu. Então hoje nós vamos orar com as irmãs que estão aí, a Adriana Machado, a Sueli, a Eleonora, a pastora Ângela Pedro, que eu vi ela aí também, Tereza Moura, Adriana Garcês, a Sueli Santiago, Iracema, Eleonora, Ana Coutinho, Eliomar, Eugênia Eliseu, Jacineide, Vanderli, Hermânia, Ângela e outras pessoas que eu vi entrando aí. Nós vamos orar nesta noite, vamos orar, pedir a Deus que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que Deus cuide de cada dia de nossas vidas, que nós possamos ser aquela ovelha abençoadíssima por Deus. Então vamos orar. Senhor Deus e o Pai, em teu nome, Jesus, nesta noite eu te apresento, Senhor, todos os pastores, Senhor, na terra, todos esses homens, Senhor, ministros, que o Senhor tem levantado, Pai, para fazer a tua obra, Senhor. Cuida de cada pastor, Senhor, para que eles venham cuidar também das tuas ovelhas, Senhor. Dando, Senhor, saúde, força, vigor a cada pastor. Senhor, eu te peço também pela minha dirigente, a pastora Solange Martins, Senhor. Toma a tua filha nas tuas mãos, dando saúde, dando força, vigor. O bispo Abner também, que é o nosso presidente. Aleluia. A bispa Marvi também. Toma a tua serva nas tuas mãos.
E os outros pastores que eu conheço, eu te apresento cada um na tua mão, Senhor. As pastoras, te apresento cada pastora também, Senhor. As missionárias também, que elas também fazem a obra. Também eu te peço nesta noite, Deus, por cada presbítero, evangelista. Senhor, toma a tua igreja na face da terra, na palma da tua mão, Senhor. Te peço pela vida da Sueli Santiago, pela vida da Eleonora, pela vida da Adriana Machado, pela vida da pastora Ângela Pedro. Senhor, toma as tuas filhas na palma da tua mão. Toma a Cátia Pedro, Senhor. Meu Deus, toma as tuas servas ali naquele grupo, Jardim de Oração e Cura. Toma a Lucimar. Toma a Elizabeth. Todas aquelas que estão ali, Senhor, orando naquele grupo, Senhor, Jardim de Oração e Cura, Pai. Eu te peço agora pela nossa família, nossos familiares, nossos netos, genros, Senhor, nossos primos, prima, sobrinhos, sobrinhas, toma todos na palma da tua mão. Toma nossas famílias, Senhor, os de longe, os de perto, Pai. Senhor, guarda a nossa casa, os umbrais da nossa casa. Senhor, cerca a nossa casa com as muralhas de fogo santo. Senhor, nos dá, Senhor, vigor, nos dá força. Senhor, nos dá cada dia mais a fé. Nos dá, ó Deus, a esperança de cada dia, Senhor. Saúde. Senhor, nos dê a saúde. Precisamos, Senhor, da saúde, Pai. Ó Deus, profetizo nesta noite, Senhor, a cura para nossas vidas, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, também o filho da Sueli, o Anderson. Toma teu servo nas tuas mãos, o pastor Anderson, né? Lá de Cabo Frio. Toma ele nas tuas mãos, ó Deus. Senhor, eu te peço nesta noite, pelas vidas. Senhor, toma os hospitais, Senhor, os médicos, enfermeiros, aqueles que estão, Senhor, ali na linha de frente, Pai. Senhor, eu te peço também, Senhor, dá os refrigérios nas cidades. Senhor, tu tá vendo, Senhor, que esse vírus maldito, ele tem, Senhor, migrado, Senhor, para as cidades pequenas. Ó, Senhor, dá um basta em tudo isso, ó Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque aqui, na cidade do Rio de Janeiro, Senhor, o Senhor tem dado, aleluia, um refrigério. Os médicos têm falado que esse vírus aqui está diminuindo, graças a Deus, Senhor. Mas tem cidades por aí, Senhor, que estão sendo assoladas. Mas tu é o mesmo Deus, Senhor, que tem operado, Deus, nas cidades grandes. Também, Senhor, visita agora as cidades pequenas. Ó, meu Deus, cuida das vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus. Ó Deus, toma, Senhor, aqueles que estão ainda entubados ali no leito de dor. Meu Pai, tira, Senhor, as vidas daquele hospital, Senhor. Arranca aqueles aparelhos. Senhor, eu te peço pelos hospitais infantis, Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos os hospitais de câncer. Meu Senhor, olha para as famílias que perderam seus entes queridos. Meu Deus, visita nesta noite, Pai. Dá o consolo, Espírito Santo. Porque Tu és, Senhor, o Consolador. Tu és, Senhor,
o Espírito Santo que consola, tu é o nosso intercessor, como diz a tua palavra, que o Senhor intercede por nós, com gemido inexprimível, Senhor. Senhor, ó Senhor amado Espírito Santo, leva, Senhor, as nossas humildes e pequenas orações diante do trono do Pai e traga resposta, Senhor, para cada uma de nós, para a igreja que tem orado, para a igreja que tem clamado, Senhor. São milhares de milhares, Senhor, que clama pelo teu nome, que intercede um pelos outros, Senhor, porque esse é o nosso dever, de orar um pelos outros. Porque tu és, ó Deus, o médico dos médicos, o médico que sara, o médico que cura, o médico que tem o poder de derrubar qualquer enfermidade. Aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, tu faz. Porque tu é médico, Senhor, por excelência. Tu é o Senhor que cura. Tu é o Senhor que liberta. Tu és, Senhor, o Senhor que restaura. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, Pai. Por isso, nesta noite, Pai, eu te apresento cada serva tua, cada ovelha tua, Senhor, que parou diante, Senhor, do seu celular para ouvir a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que foi pregada. Meu Senhor, que nesta noite as bênçãos do céu, elas venham cair sobre cada uma das tuas filhas. Senhor, dá a saúde da Sueli, toma cada uma na tua mão, dá vitória para cada uma de nós. Precisamos de ti, Senhor. Eleva os olhos para o monte, de onde virá nosso socorro. Senhor, o Salmo 91, o verso 10, quando diz que nenhum mal nos sucederás, e nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. Nenhum mal. Nenhum mal, Senhor. Nenhum mal. Assim eu creio, Senhor, que nenhum mal. Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Meu Senhor, nos acoberta debaixo do teu sangue. Porque eu creio em ti, Senhor. E sei que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio. Guarda a nossa família, guarda os nossos, debaixo da tua potente mão. E nos dá vitória, Senhor. Derrama unção sobre nossas cabeças. Derrama unção da cura, Deus. Derrama, Senhor, nesta noite a unção sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor, poder. Nos dá autoridade. Nos dá ousadia, Senhor, para pregar a tua palavra. Nos dá ousadia também, Senhor, para quando nós abrir a nossa boca, para dizer para a enfermidade sair, que ela venha obedecer a nossa voz. Quando dizer, sai enfermidade, ela sair. No nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que nós, aleluia, usamos de autoridade para dizer para o mal, sai mal, em nome de Jesus. Sai enfermidade, em nome de Jesus. Sai depressão, em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus. Não é no nome do homem, não é no meu nome, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que nós somos curados. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que somos abençoados. É no nome de Jesus que nós somos vitoriosos. É no nome de Jesus que nós recebemos a proteção do céu. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que o Senhor nos guarda.
É no nome de Jesus que a nossa família é protegida, debaixo do sangue do Senhor. E é no nome de Jesus, aleluia, que o nosso Deus nos dá esse poder e essa autoridade para repreender o mal. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Toma as cidades. Toma os prefeitos. Toma, Senhor, os governadores. Toma nas tuas mãos, Senhor, o presidente, Senhor. Senhor, toma aquele homem nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, toma aquele homem nas tuas mãos. Meu Deus, toma esta nação. Senhor, salva esta nação. Liberta esta nação. Transforma esta nação, Senhor. Em nome de Jesus. A nossa parte, Senhor, a gente faz. A nossa parte a gente faz. Agora, a outra é o Senhor que vai cuidar. É o Senhor que vai tratar. Então nós precisamos, aleluia, orar, fazer a nossa parte, interceder. Estamos fazendo a nossa parte. Interceder pelos governantes. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos obedecendo a palavra quando diz orar pelos governantes. Ele não diz assim, vá criticar os governantes. Não. Vai falar mal dos governantes? Não. Ele diz, ore pelos governantes. Ore pelos seus pastores. É assim que ele diz. Vá orar pelos seus pastores. Vai interceder. Vai buscar minha face. É isso que ele nos ensina. Então, nós queremos nesta noite, Senhor, nos colocar, nos posicionar na posição de intercessores, para que nós possamos ser abençoados. Como diz a Bíblia, dai de graça receber. Quando a gente ora, quando a gente intercede, o Senhor nos abençoa. Ele nos recompensa. E a melhor recompensa que nós recebemos é de Deus e é do Senhor. Do homem não esperamos nada, porque o homem, ele não tem nada para nos dar, mas o Senhor tem. A mão cheia de bênção para nos dar. Grandes a vitória que Deus vai nos dar, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim também. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz. E que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, ela reine dentro do seu coração. E que o Senhor te dê uma noite de paz. Que o Senhor livre das setas noturnas. Que o Senhor nos livre da seta noturna. De sono reparador. Sonos abençoados por Deus. Que o Senhor venha nos guardar. Enquanto a gente dorme, o Senhor nos guarda. O Senhor nos abençoa. Que Deus abençoe a sua família. Profetizo nesta noite. Bênçãos na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos orar, cuidado daquilo que Deus nos deu para cuidar. Vamos orar. Que Deus nos ajude. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, com a permissão do Senhor, a partir das 9h da noite, estaremos aqui de novo, pregando a palavra do Senhor e fazendo a oração. Fazendo a oração, né? Buscando a Deus, pregando a palavra de Deus. Graças a Deus que a igreja já está começando a funcionar, né? Aos pouquinhos. Eu ainda não fui, vou esperar mais um pouquinho para poder ir. Mas
Graças a Deus que as coisas aos pouquinhos elas estão voltando ao seu rumo de novo. Glória a Deus. Glória ao Senhor, que o Senhor, Ele vai cumprir a sua palavra que Ele falou, que Ele ia dar um fim nesse maldito vírus e que Ele ia trazer avivamento para a sua igreja. Eu creio no Deus que fala, na boca dos profetas, que Deus usa, eu creio nesse Deus que é maravilhoso. Compartilhe o vídeo, até amanhã se Deus quiser. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Beijo, Adriana. Foi bom você estar aqui. Sueli, que não perde. A Eleonora. Que Deus abençoe vocês. Beijinho no Theo, tá, Eleonora? Beijinho na Camila. Amanhã, com a permissão do Pai Celestial, estaremos aqui de novo, trazendo uma palavrinha. Hoje eu falei sobre o pastor, porque hoje é dia do pastor, e sobre a ovelha, né? Falamos sobre ovelha e pastor. Então, eu gosto de trazer a palavra quando o Espírito Santo de Deus vai me dando, a gente vai falando e vamos dando glória a Jesus, tá? Beijão para todos vocês. Até amanhã.